Ainda sobre as convenções, o PSD tornou oficial as candidaturas de Eduardo Paes, ex-prefeito carioca, para o governo do Rio de Janeiro e do deputado Pedro Paulo ao Senado. Paes descartou que a disputa ao Palácio Guanabara, sede do Executivo Fluminense, seja um projeto pessoal e disse que não vai fugir à luta. Trabalhar pelas pessoas é o que sempre me motivou e continuará motivando. Hoje, amanhã e depois. Agora, ao lado desse time, eu me sinto mais preparado do que nunca para cuidar do nosso Estado. Minha candidatura não é mesmo fruto de um projeto pessoal. Ela é fruto de muita reflexão e do entendimento de que não posso ignorar essa missão, de que não posso fugir à luta pelo nosso povo representando esse grupo de pessoas aqui. Pedro Venceslau já na tela conosco. Este é um palanque importante, não só pelo Rio de Janeiro ser o terceiro maior colégio eleitoral do país, atrás de São Paulo e de Minas Gerais, Pedro, mas é o palanque do presidente Lula no reduto eleitoral da família Bolsonaro. Justamente, o Eduardo Paes está numa posição muito confortável na sua disputa pelo governo do Estado. Porque a grande aposta do Partido Liberal no ano passado, antes de todas essas operações que atingiram em cheio a classe política fluminense e apontou, inclusive, envolvimento de parte desses políticos ligados aos Bolsonaro com milícias e organizações criminosas, o plano era que o Cláudio Castro se tornaria candidato a senador, o Bacelar, que agora está preso, seria presidente da Alerj, depois seria o governador interino e ocupando esse cargo disputaria a reeleição. Não deu certo porque o Bacelar foi preso numa operação da Polícia Federal por passar informações, colaborar com integrantes do crime organizado. Quem assumiu então a presidência da Alerj foi o Douglas Ruas, que é o candidato a governador do Partido Liberal. A expectativa do PL era que ele assumisse o governo interino e que, com a caneta na mão, fosse disputar com o Eduardo Paes, tendo a máquina a seu favor. Não aconteceu e não deve acontecer. Então, existe o desafio do desconhecimento para o Douglas Ruas. O PL vive uma situação delicada, porque a chapa toda está comprometida, porque o Marcelo Canella, que foi escolhido candidato a senador, foi preso com um fuzil recentemente, e não se sabe se ele vai continuar como candidato ao Senado, tanto que o Flávio Bolsonaro desistiu de colocar o seu comitê central no estado do Rio de Janeiro, onde o bolsonarismo geralmente é muito forte. Agora, do lado do Eduardo Paes, ele tem o apoio do presidente Lula, ele tem o apoio dos partidos de esquerda e de centro-esquerda, o candidato a senadora dele é a Benedita da Silva, do PT, o outro candidato a senador é o Pedro Paulo, do PSD, que é um aliado de primeira hora. E o outro movimento que é importante para o presidente Lula, para reforçar a sua presença no Estado, foi uma aproximação que ele fez com o desembargador Ricardo Couto, que é o governador interino do Rio de Janeiro. Quando o presidente Lula percebeu que o Ricardo Couto caminhava para continuar no governo até o período eleitoral, ele passou a fazer vários gestos públicos de apoio ao governador interino, inclusive colocando a máquina do governo à disposição do governador interino, colaborando com programas de governo, com investimentos do PAC. E agora, recentemente, inclusive, o Ricardo Couto participou de um evento com o presidente Lula e ficou emocionado, chegou a chorar depois do discurso do presidente Lula. Portanto, dentro do campo do Eduardo Paes hoje, o governador interino é considerado um aliado, que se não ajudar, pelo menos não vai atrapalhar. Ele está conseguindo, inclusive, fazer uma grande limpeza na máquina pública, nesse momento que se questiona muito a relação do crime organizado, das milícias, com a classe política fluminense. Essas investigações todas convergem para nomes muito mais ligados ao bolsonarismo no Estado. Então, o que resta saber agora, qual vai ser o tamanho do envolvimento e do engajamento, de fato, de Eduardo Paes na campanha do presidente Lula. O que já está muito claro é que, para Ronaldo Caiado, Eduardo Paes não vai fazer campanha, apesar de eles serem do mesmo partido. O Kassab já disse algumas vezes que, inclusive, o PSD vai ter 2 comitês no Rio de Janeiro. Um para o Ronaldo Caiado e outro para o Eduardo Paes. No comitê do Ronaldo Caiado vai ser Eduardo Caiado presidente, Paes governador. No comitê do Eduardo Paes vai ser Paes governador, Lula presidente. Ô Pedro, e olha só essa outra notícia ainda do Rio de Janeiro. O Republicanos anunciou hoje que aprovou por unanimidade, a cúpula do partido no estado, a indicação do ex-governador Antony Garotinho para disputar o governo fluminense nas eleições
deste ano. O assunto está em destaque no site da CNN. E havia uma disputa interna, mas que agora a legenda informou que essa decisão foi tomada no sábado, depois da votação entre os deputados estaduais e federais da bancada fluminense e os integrantes da Comissão Executiva Estadual do Republicanos. De acordo com o comunicado, a indicação vai ser apresentada na Convenção Estadual do Republicanos, marcada para sábado que vem, dia 25, quando também serão oficializadas as candidaturas da legenda aos demais cargos. De acordo com o partido, a escolha de Antony Garotinho ocorreu após discussões internas e a análise de pesquisas eleitorais.